A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais esse dia que Ele nos concede de nos apresentarmos a Ele, buscando a Sua presença. E sabemos que Ele se faz presente no nosso meio. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque mais um dia podemos nos apresentar a Ti. Mais um dia podemos clamar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus de infinito amor, de graça e de misericórdia. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Somos gratos a Ti pela Sua criação. Somos gratos a Ti, Senhor, por o Senhor nos ter criado, nos ter feito imagem e semelhança do Senhor. Sabemos, Pai, que tudo o Senhor tem nos feito, nós não somos merecedores. Mas, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos que o Seu Santo e maravilhoso Espírito Santo venha sobre cada um de nós, para nos dar a direção, entendimento, sabedoria, a fé de que tanto precisamos, papai, e fé que venhamos a colocar em prática, porque tudo que nós venhamos a fazer, devemos fazer para o louvor, para a honra e glória do nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos, eu estava com o presente diário na mão, lá nas costas, na capa, tem algumas coisas que estavam daqui escritas ali. Eu fui lá no prefácio e li esse prefácio, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas aquilo que estava ali, e dali que seguir, e daqui em frente. Mas o porquê que eu estou colocando? Nós vemos o tamanho, o quanto é importante nós meditarmos na palavra de Deus. Deus colocou com um versículo aqui no meu coração, então vamos meditar, irmãos. A palavra está em João 4, 13 e 14, todos conhecem. Lá começa dizendo que numa certa ocasião, Jesus estava sentado à beira de um poço e que ele começou a conversar com uma mulher. Todos nós conhecemos essa passagem da mulher samaritana. E a certa altura dessa conversa, Jesus disse a essa mulher: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, da onde é essa água que nós vamos beber? Da onde vem que essa fonte irá jorrar para a vida eterna, se não é através da meditação da palavra de Deus? Meditar na Bíblia, aprender, crescer na fé, crescer em entendimento, em sabedoria, porque o nosso Deus nos concede todas essas coisas para que possamos andar segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Então, eu vejo claramente que quando Jesus diz isso, beber da água que eu lhe der, ele está falando daquele que meditar na sua palavra. Ela é a água da fonte que virá sobre nossas vidas para nos dar a direção que é sabedoria. Então, por quê? O que nós vemos aqui nessa passagem é que o nosso corpo físico, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele sente fome e sente sede. Mas o mesmo acontece com a nossa alma. Ela também precisa da bebida e do alimento espiritual. E da onde que nós vamos buscar essa comida espiritual? Nós vamos buscar essa bebida espiritual, se não é
na palavra de Deus. Então, nós vemos que muitos, como aquela mulher, ela acabou confundindo os dois tipos de água. E talvez hoje também muitos estão confundindo isso. Hoje não conhecem ou não querem saber que nós temos uma alma e que essa precisa do seu alimento espiritual e que devemos provê-la de todas essas coisas. Então, irmãos, o alimento espiritual, a bebida que é espiritual, ela vem da palavra de Deus. E como naquele tempo os judeus, eles não se davam com os samaritanos. E hoje nós vemos que não crentes, aqueles que não são crentes, não gostam daqueles que são crentes. Talvez nós, no passado, também fôssemos assim, mas nós nos convertemos. Então eu creio que esses que não gostam dos crentes, não conhecem a palavra, que não se entregaram a Jesus, mas eu creio que eles farão. Por isso nós temos que estarmos preparados para compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que as funções espirituais se assemelham com as funções físicas. Então, eu vejo claramente nesse prefácio que eu li, que o que ele deseja é nos colocar que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, que cada um de nós necessita dela. Agora, todos nós já sabemos disso. O que nos falta, talvez, é melhorar a nossa prática de meditar na palavra de Deus. Aqui ele nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo sabe exatamente tudo o que precisamos e que nós mesmos não sabemos exatamente as nossas necessidades ou aquilo que verdadeiramente dá sentido à nossa vida. Para alguns, esses talvez necessitem da aprovação de outras pessoas, precisam do dinheiro, de uma mesa farta, de roupas da moda, carro novo, diversões, etc. E a lista é longa. Mas o que acontece quando nós perdemos aquilo que parece que dá sentido às nossas vidas? Na verdade é que todas essas coisas parecem que é apenas um tapa-buraco para algo muito, muito mais difícil que temos que resolver. Então, quando nós nos apegamos a essas coisas, nós estamos tampando um buraco de algo que nós precisamos resolver. Ele segue dizendo que o nosso Deus, por meio da sua maravilhosa palavra, irá nos satisfazer de todas as nossas carências. E para muitos são carências doloridas. Que a Bíblia, ela é a manifestação do amor e da graça do nosso Senhor. Que ela é a fonte da vida eterna para todo aquele que nela crê. E que ela nos dá um sentido e um propósito para a nossa existência. Que a palavra, ela nos aponta a saída para as confusões e para as dificuldades em que cada um de nós acaba se envolvendo. Que a palavra, ela nos traz um alívio para as nossas dores, para as nossas angústias. Que ela nos fortalece nos momentos difíceis e que ela multiplica a nossa alegria nos momentos felizes. Que ela corrige o que é necessário e que ela nos consola, que ela nos conforta. Que ela nos explica de onde viemos e o que ela
e que ela nos aponta para onde nós iremos. Que ela está à disposição de todos e que podemos meditar nela quantas vezes desejarmos. E mesmo que venhamos a meditar por várias vezes, cada uma delas, nós encontraremos sempre algo novo ao qual possamos aprender. Ela nos diz que devemos orar antes de meditarmos. Então é bom, irmãos, antes de nós meditarmos na palavra, nós orarmos ao nosso Deus. Cada um ore da sua maneira, peça compreensão a Deus. Porque Coríntios 2:1 está escrito que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito Santo. Então, se nós queremos um entendimento, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, quando formos ler, meditar na palavra, que Ele nos dê o discernimento, a sabedoria, a compreensão, para que possamos colocar em prática aquilo que Ele deseja nos ensinar. Que só a palavra de Deus é que irá trazer sobre nós uma transformação real. Então, irmãos, nós queremos sermos transformados, e é pela palavra. Porque ela tem o poder de ensinar, de repreender, de corrigir e nos instruir em justiça. Ele nos aconselha a perseverarmos, porque o nosso inimigo, a todo instante, ele vai tentar nos atrapalhar, nos impedir que venhamos ter essa prática. Romanos 5 diz assim, que devemos nós gloriar mesmo nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E que a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Santo Espírito de Deus que Ele nos concede. Nós fomos justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que somente por Ele é que seremos salvos da ira de Deus. Porque antes éramos inimigos de Deus, mas pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje somos reconciliados com Deus. E pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, então é somente por Ele que nós poderemos ser salvos. Se somos testados diariamente, vamos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Porque é uma oportunidade para crescermos. Então vamos lidar com todas as nossas dificuldades, com todas as circunstâncias que se colocarem diante de nós, usando o poder do nosso Deus. Os problemas, irmãos, eles acabam por fortalecer o nosso caráter. Eles desenvolvem em nós uma perseverança e aprofunda ainda mais a nossa confiança no nosso Deus. Então, o que devemos fazer é servir ao nosso Deus completamente. Porque ninguém é melhor que o nosso Criador. Nosso Deus e Pai sabe o que é bom para nós. Então, devemos buscar a sua orientação através da sua palavra, que está na Bíblia Sagrada. Se nós seguirmos as orientações do nosso Deus, o resultado da nossa obediência será de bênçãos e benefícios do nosso Deus para nós. E também podemos ter a certeza de um olhar benevolente do nosso Deus sobre nós. E Ele cuidará de cada um de nós. Mas, irmãos, a maneira dele e não a nossa. Então, o nosso Deus cuida de nós. Muitas vezes nós nos queixamos ou até pensamos de uma outra forma.
Nós queremos que o nosso Deus cuide de nós da nossa maneira, mas o nosso Deus cuida de nós da maneira dele. O nosso Deus, ele age hoje da mesma forma que ele agiu no passado. Ele é supridor e mantenedor de tudo e de todos. Todo aquele que se tornou cristão começou um relacionamento inteiramente novo com o nosso Deus. Mas é um relacionamento não apenas para virar a página na sua vida, mas para esse fazer agora, diante de Deus, tudo corretamente. Então, não basta dizermos que somos cristãos e virar a página não cristão para cristão. Agora, como cristãos, nós temos que fazer tudo corretamente diante do nosso Deus. Agora, nós temos novos propósitos e a nossa direção, nossa atitude e o nosso comportamento, eles são mudados, porque agora há a presença de Deus em nossas vidas. Nós não estamos mais procurando servir a nós mesmos, mas buscamos dar bons frutos para o nosso Deus. Não temos nenhuma desculpa para não amarmos o nosso próximo, porque o amor do cristão é uma decisão nossa de agir a favor dos interesses dos outros. Então, irmãos, é bom termos conhecimento, mas precisamos colocar em prática, porque o conhecimento sozinho, ele é algo, sem colocarmos em prática, ele se torna algo vazio. O conhecimento, ele não deve ser apenas acumulado, ele deve nos dar a correta direção da nossa vida. O conhecimento de Deus não é apenas um segredo reservado apenas para alguns. Ele está aberto a todos. O nosso Deus deseja que aprendamos cada vez mais e mais a seu respeito. Mas Ele também espera que cada um de nós coloque a fé em prática, ajudando aos outros. Então, irmãos, devemos buscar ter a sabedoria espiritual. Vamos buscar o amor com ação e com atitude, e não apenas usando da emoção. O amor é um subproduto da nossa nova vida cristã. Segundo Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O nosso Deus nos julgará. Que tipo de trabalhador nós fomos, que nós fizemos para Ele. Por isso devemos edificar a nossa vida na Sua palavra e que possamos aplicá-la no nosso caminhar. Para manejarmos a palavra, nós precisamos estudá-la corretamente para que possamos compreender o seu significado. Então, mais uma vez, ele nos mostra a importância de meditarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra como viver, ela nos mostra como devemos servir ao nosso Pai. O crente que ignora a Bíblia, esse será envergonhado no dia do juízo. Seu estudo é vital para que venhamos conhecer o nosso verdadeiro propósito nessa vida. De nada nos adiantará fatores inúteis que só causam confusão, discórdias e divisões, e muitas vezes por detalhes sem importância alguma. Muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos discutindo por questões que não devemos fazer.
coisas que só vão causar confusão, discórdias e divisões dentro da igreja. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas discordâncias. Falatórios inúteis que não têm como tema central a fé e uma vida cristã. Essas coisas não podem nos afastar do nosso trabalho e do nosso serviço ao nosso Deus. Quando meditarmos na palavra de Deus, vamos estudar e vamos encontrar a verdade. E devemos conhecer a vontade que o nosso Deus deseja para as nossas vidas. Precisamos enriquecer o conhecimento da palavra de Deus, porque a ignorância, essa irá nos tornar vulneráveis e com facilidade cairemos no engano. Vamos estudar a palavra de Deus de uma forma eficaz. O que é essa forma eficaz? É colocando a teoria em prática. Não podemos sermos eternamente estudantes e nunca nos formarmos. Para terminar, irmãos, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, a Bíblia é a nossa única fonte de conhecimento. É ela que nos mostra como podemos ser salvos. A Bíblia, ela é a orientação e ela é inspirada por Deus. Os ensinos dela é para nos guiar em nossa conduta. O nosso Deus quer nos mostrar o que é verdadeiro e nos capacitar para que venhamos a viver de uma forma que lhe agrade. Com ela, com a palavra, nós iremos vencer as batalhas e as discussões e iremos saber como fazer a obra para o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo virá em breve. Ele espera encontrar crentes fiéis e que estejam prontos para a sua vinda. Então, irmãos, nós temos que estarmos prontos, porque a volta do nosso Senhor Jesus está próxima. E como nós podemos estar prontos? Meditando na palavra de Deus, tendo conhecimento do desejo do Pai. E ali, o poder dessa palavra, que vem junto com o seu Santo Espírito, é que irá nos conduzir de uma forma para que, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós não venhamos a ficar para trás, nós não venhamos a nos envergonhar. Então, irmãos, é dessa forma que eu vi a importância. Todos nós sabemos a importância de meditar aqui na palavra, mas nunca é demais nós podemos estar colocando essa atitude. Então, agora, irmãos, vamos cada um buscar o seu cantinho, dobrar com os seus joelhos, clamar a Deus, expor os seus desejos, as suas aflições. Mas, irmãos, o alimento que tanto necessitamos está na palavra de Deus. Quando nós temos essa prática de meditar na palavra de Deus, e quando nós colocamos isso que nós aprendemos em prática, com certeza a nossa vida é mudada para melhor. Saberemos como superar todas as dificuldades e tudo aquilo que vier contra nós não prosperará. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.